Salve camaradas, salve classe trabalhadora em ebulição! O tema do vídeo de hoje é Conciliação na luta sindical brasileira, o caso das eleições da APOESP 2023, APOESP que é o Sindicato de Professores Estaduais do Estado de São Paulo. Vou precisar da atenção de vocês só um minutinho para a gente ver essa pequena fala de um professor estadual de lá de São Paulo fazendo uma reclamação importante. Pessoal, eu estou aqui na POSP, acabei de protocolar um pedido de ficha de filiação, porque há mais de 4 meses nosso sindicato não tem ficha de filiação, o que é um absurdo. O sindicato dirigido pela Bebel, aqui em Campinas, Sueli Hamed, do PT, dirige de maneira burocrática, impedindo que os professores tenham o direito de se sindicalizar livremente, que é algo básico, mínimo. A gente acha que isso é um reflexo dessa direção burocrática que conta com o apoio do PSOL e do PCB, que se juntaram, infelizmente, à Chapa 1, para impedir que os professores se expressem, para impedir que os professores possam questionar essa direção, e justamente a gente da oposição acha um absurdo, e é necessário que tenha fichas disponíveis para todos os professores que queiram, em todas as escolas, todos os REs ter, e sempre ter disponível na subsede. Então eu acabei de protocolar esse pedido, e a gente acha que é rumo ao Congresso da POSP. A gente deve construir nas escolas, debater com os professores com muita força para que esse congresso ele sirva para organizar a nossa categoria contra Tarcísio, contra a FEDER e contra todos esses reacionários que atacam a educação e pioram as nossas condições de trabalho. E para isso a gente não pode ter ilusão e confiança no governo Lula-Alckmin, que está mantendo o novo ensino médio e aplicando um bloqueio de 800 milhões de reais na saúde e na educação, e também está com uma base aliada que aprovou o marco temporal, e o próprio PT levou à frente o arcabouço fiscal, que é um teto de gastos que tira dinheiro dos serviços públicos. Então a nossa saída deve ser organizar a categoria, enfrentar esses burocratas aí que não deixam os professores se sindicalizar e confiar nas nossas forças, sem a direita e sem a extrema direita. Então é isso, gente. Essa semana, o perfil Instagram intitulado Oposição Combativa Campinas, da oposição sindical do Sindicato dos Professores Estaduais de São Paulo, que é o maior sindicato, de professores do Brasil, inclusive o maior sindicato da América Latina, dentre todos os sindicatos de professores, profissionais da saúde, da segurança privada, todos os profissionais de serviços públicos e privados. Ele é o maior da América Latina, E ele tem vários polos, subsedes regionais em todo o estado de São Paulo. E lá em Campinas também, famosa cidade do interior paulista. Como vimos aí nesse vídeo, o professor que estava lá, ele desabafando que há mais de 4 meses os professores estaduais de São Paulo estão sem poder se filiar, porque a direção do sindicato não disponibiliza fichas de filiação. Grave, gente? Pois é. Só aqui nesse canal você viria uma denúncia como essa. Eu sou Marcelo Mocarrá, esse é o nosso ponto de ebulição. Vem ferver com a gente. Gente, o Brasil inteiro, isso é o que mais acontece, pelo menos na maioria dos sindicatos do Brasil, dos sindicatos de professores brasileiros, que em sua maioria pertencem à CUT, mas tem também uns que não pertencem à central sindical nenhuma, como acontece no Rio Grande do Sul, com os professores estaduais de lá, os professores estaduais da Bahia que não pertencem à CUT e à central sindical é a CTB, por exemplo. Também acontece porque em todos esses sindicatos isso comumente, frequentemente acontece. E quando chega a tão esperada ficha de filiação, no caso lá em São Paulo demorando 4 meses, o que nós vemos com muita frequência no Brasil é os professores passarem anos, 6, 7, 10 anos, para conseguir ter a sua filiação. Os professores viajam dos interiores 6, 8, 10 horas até a capital de seus estados, que é onde fica a sede desses sindicatos, para conseguir filiação. Os trabalhadores, a classe trabalhadora brasileira não consegue muitas vezes nem se filiar. Os sindicatos têm a cara de pau de alegar que o professor ou o trabalhador não foi filiado porque ele não tem margem
porque ele tem muito empréstimo consignado, o que não é verdade, gente. A mensalidade dos filiados, que vem descontada nos contra-cheques todo mês, orbita entre 30, 35, no máximo R$ 50, gente. É muito pouco dinheiro. Os trabalhadores, os professores têm margem de sobra, sim. Muitas vezes essas direções sindicais, esses dirigentes são os mesmos dos últimos 40 anos. Daí que, embora eles tenham um discurso de que a classe trabalhadora precisa, a mídia deve valorizar os sindicatos, respeitar o movimento sindical, mas quando as entidades sindicais não filiam o trabalhador que pede filiação, é eles próprios que estão contribuindo, para a desmoralização, para a destruição do movimento sindical. No vídeo aí desse professor de São Paulo, ele desabafa que o Sindicato de São Paulo é dirigido pela professora Bebel e que o PSOL e o PCB, Partido Comunista Brasileiro, lembrar de não confundir com o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, não. O desabafo dele é que o PSOL e o PCB, Partido Comunista Brasileiro, ajudaram a eleger essa Bebel, apoiaram a chapa dela na última eleição sindical recentemente, 3 meses atrás. Uma chapa composta, gente, com as mesmas pessoas, o mesmo velho grupo e a mesma ideologia que controla o sindicato, há 40 anos. Não só a ideologia, mas principalmente a prática sindical, a forma de governar, que é o grupo da CUT, a Central Sindical, que governa esse sindicato de São Paulo em todas essas décadas. Nessa eleição, a oposição inscreveu chapa e recebeu votação pífia, inclusive porque, como a chapa de oposição denunciou em alguns vídeos que estão na internet, houve irregularidades, houve fraudes, houve questões absurdas ocorridas. Também por isso a votação foi pífia e por vários motivos, mas vale explicar. Só 2 ou 3 coletivos de comunistas trotskistas compuseram essa chapa de eleição nessa última eleição, nessa chapa de oposição. Pelo menos um desses coletivos ligados ao PSTU, que é um partido também trotskista. Mas nos últimos 20 anos, esses coletivos trotskistas, o PCB e o PSOL, estiveram juntos em chapas de oposição o tempo inteiro, gente, em todas as eleições. E não só em São Paulo, mas foi tendência isso no Brasil inteiro, nos sindicatos de professores estaduais, se opondo eles ferrenhamente aos velhos dirigentes cultistas, petistas, que sempre tiveram em seus estados. PSOL e PCB chegavam junto na formulação de duras críticas, nos atos públicos, passeatas, enfim, toda uma luta institucional e marginal, à margem do sistema também, na oposição sindical, fazendo uma oposição à esquerda dos velhos dirigentes cultistas petistas. Se o PCB, um partido comunista de base leninista, não consegue mais compor chapas apartidárias em eleições sindicais com companheiros comunistas trotskistas, de tradição trotskistas, como por exemplo os que estavam ali do PSTU, então que lançassem juntos com o PSOL uma terceira chapa de oposição. Mas não, se aliaram, gente, se aliaram às pessoas que passaram os últimos 20, 30 anos combatendo. O PCB combateu esses velhos dirigentes cultistas nos últimos 30 anos e o PSOL de fundação mais recente nesses últimos 20 anos. A questão dessa vez, gente, é que o PCB e a imensa maioria das correntes do PSOL acreditam que não podemos fazer mais nada, que o atual estágio do neoliberalismo mesclado com doses de extrema-direita é aterrorizante, acreditam que o máximo mais à esquerda que podemos fazer, que poderíamos fazer nessa eleição, seria se aliar, seria compor uma chapa, se aliar, apoiar e de uma certa forma até compor chapa com os velhos dirigentes. Mas, minha gente, a gente que criticou essas décadas inteiras, é que a gente sempre disse nos sindicatos, aos professores nas escolas, que eram os responsáveis
pela precarização, um dos grandes corresponsáveis pela precarização do trabalho, condições salariais ruins, muita coisa, muitos problemas nessas escolas, né, alianças a governos, etc, etc. Então, assim, como se aliar? Absurdo, né, minha gente? Se aliar a quem tanto estivemos o tempo inteiro criticando. As práticas são as mesmas e só pioram. Como é que agora eu vou passar a elogiar, a defender, a dizer que dá para compor aquilo com um grupo que eu o tempo inteiro nas últimas décadas disse que não dava, que não tinha condições? É isso que desanima muitos professores, porque as histórias se espalham, o trabalhador vai percebendo, né? E acontece de ter estados como, por exemplo, o Espírito Santo, que foge à regra, né? Que é a exceção. Por exemplo, o Espírito Santo não se tem tido notícia nos últimos anos, pelo menos, de professores que pedem filiação e não conseguem, né? Pelo contrário, o sindicato é procurando gente para se filiar, para contribuir, para ajudar a manter o sindicato, né, com a contribuição mensal dos sócios, mas fica difícil, né, porque nós não vemos mais hoje em dia sindicatos de trabalhadores que sejam de luta, que sejam combativos, que sejam de lutas e de conquistas, porque havendo luta mesmo, as conquistas chegam, por pouco que seja que a gente está no regime burguês, né? Mas chegam conquistas, né? Agora, um bocado de sindicato desses que o trabalhador não vê nada, não conquista nada, quase sempre nem um PCCR digno ele conquista. Em 99% das vezes, nosso PCCR é pífio, é defasado, é vencido, é sabotado e rasgado por governadores e por prefeitos. Eu sou o professor Marcelo Malcarrá, tenho 40 anos, 21 anos na rede estadual de ensino do estado da Paraíba, milito na organização política comunista chamada Centralidade do Trabalho, sou um militante orgânico na minha organização e também na oposição sindical paraibana, né? Sou um militante orgânico, dedicado, incansável e persistente da oposição sindical paraibana há exatos 8 anos e 8 meses. Aonde vocês encontrariam um vídeo como esse? Aonde ou com quem vocês iriam obter informações tão valiosas que vocês tiveram nesse vídeo, por exemplo, informações que apresentam os rumos da classe trabalhadora por esse viés aqui das lutas sindicais dos professores estaduais brasileiros? Só aqui comigo, né, gente? Só aqui no nosso ponto de abolição, né? O nosso canal da classe trabalhadora. Já que você não contribui com esse trabalho através de Pix, aproveita e divulga esse conteúdo, que é um material valioso, precioso, que historiografa a luta de classes, a luta sindical no Brasil. Esse importante capítulo da nossa história operária e sindical não virá certamente nos livros de história, né, que nós temos, por exemplo, nas escolas, né? Eleições sindicais de 2023 no Sindicato dos Professores de São Paulo, a POSP, né, em que pela primeira vez o PCB e o PSOL, né, deixando de montar uma chapa ali de frente, de esquerda, uma chapa, né, de oposição sindical à esquerda, né, junto com outros tantos trotskistas, né? E eles se aliam pela primeira vez aos velhos dirigentes, aos pelegos, antigos dirigentes da oposição, da situação sindical, né, da eterna situação sindical cutista, petista. Então, não se esqueçam de dar o like de vocês, escrever comentários, pois aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Espalhem esse vídeo, compartilhem, postem nos grupos, enviem para todos os amigos de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal, tocar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ok, gente? Um abraço apertado em todos vocês. Tchau, tchau.